Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta quarta-feira, 18 de junho de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. E claro que no tempo nós vamos falar das chuvas lá no Rio Grande do Sul, que já causaram prejuízos, alagamentos novamente aos produtores gaúchos. E só para a gente reforçar, essa chuva já deixa 2 mortos e cerca de mais de 2.000 pessoas desalojadas. Aí daqui a pouquinho a gente vai detalhar essas informações. Enquanto isso, no dinheiro, estamos de olho na soja lá no mercado internacional, numa semana um pouco mais calma, isso por conta do feriado aqui no Brasil, amanhã, Corpus Christi, e nós também temos feriado lá nos Estados Unidos, e claro que esse é um assunto para Vlamir Brandalize, que daqui a pouquinho estará conosco. Mas para a gente começar muito bem a edição dessa quarta-feira, já quero chamar aqui João Batista Olive, que já está conosco. João, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Boa tarde, Fernanda. Muito boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Começar muito bem no bom sentido, né, da simpatia entre nós, mas as notícias são muito preocupantes. Sim. Além da guerra do Oriente Médio, que nós vamos abordar também ao longo dessa edição, o fato, mesmo o grande fato, é que são as enchentes que voltam ao interior do Rio Grande do Sul. Nós estávamos ontem até fazendo um aviso de que poderia termos uma tragédia, e ela se instalou novamente. E olha, o Sérgio Braga está nos informando que exatamente há um ano, do dia 18 de junho de 2024, nós estávamos aqui no Tempo e Dinheiro noticiando as enchentes afogando o interior do Rio Grande do Sul. Pois bem, hoje, 18 de junho de 2025, novamente as águas saíram do Toropi, entraram no Taquari e vão descer rumo a Porto Alegre novamente. O interior do Rio Grande do Sul está sofrendo mais uma tragédia por excesso de água. Nós temos imagens aí da região de São Vicente, na verdade, de São Vicente, lá perto de Lajeado. Veja essas imagens impressionantes do rio Taquari saindo do leito. Depois também nós vamos mostrar o que está acontecendo na região arrozeira de São Francisco de Assis. As pontes não estão conseguindo segurar as águas, várias pontes estão desabando. A região da grande cidade de Santa Maria praticamente isolada pelas chuvas. O interior do Rio Grande do Sul padece mais uma vez por uma tragédia incrível, e nós vamos trazer as informações do presidente do Sindicato de São Borja, falando sobre a tragédia e a necessidade da sociedade olhar para a produção agrícola do Rio Grande do Sul, Fernanda. É isso mesmo, João. Daqui a pouquinho o senhor volta conosco. Enquanto isso, já vou dar boa tarde, boas-vindas também para Sérgio Braga, que está conosco, e perguntar, né, Sérgio, como é que está o clima aí em São Paulo? Boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Ensolarado, 23 graus, depois de uma madrugada fria, a amplitude, a diferença entre a mínima e a máxima de quase 10 graus nesse momento, 13 graus, 12 graus de manhã, né, logo no finalzinho da madrugada, e agora 23 graus. Boa tarde para você, Fernanda, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Pelo menos deve seguir assim, e o tempo está muito seco, né, o que a gente tem observado também, o tempo muito seco. E é lógico, nesse período do ano, os problemas de saúde também ficam um pouco mais agravados com boa parte da população. Bom, e, inclusive para amanhã, nós temos o destaque falando sobre o feriado. Essa é uma imagem do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, falando que amanhã, mostrando inclusive a Folha de São Paulo, que o feriado deve ter um tempo agradável em São Paulo. Nessa mesma toada, madrugadas frias, tardes quentes, e assim a gente vai até o início do inverno, né?
começa agora exatamente na sexta-feira, dia 20. Fernanda. É isso mesmo, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho também você volta conosco para a gente fazer o nosso giro das cotações. Mas para começar muito bem a edição do Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, já vou chamar a nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os nossos produtores rurais do nosso Brasil, que estão no campo, como os produtores gaúchos, aí enfrentando novamente as enchentes com muita coragem e resiliência, e todos os outros nossos produtores aí pelos outros estados do Brasil, com essa mensagem que o Brasil vencerá com a força do nosso agronegócio brasileiro. E agora sim, Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira está no ar. E claro que nós já vamos acompanhar a partir de agora os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje, começando com Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro! E o feriadão chegando! Quarta-feira, né? Véspera de feriadão, né? Feriadão brasileiro amanhã, feriadão americano também. Já vamos comentar esses feriados aí. Semana andando de lado, poucos negócios com soja, poucos negócios com milho, colheita do milho ainda andando lenta. Negócio com a soja também estão lentos nessa semana, dólar também frágil, dentro do pior momento do ano, né? A cotação do dólar está no menor nível. Será que não é hora de garantir aí esse dólar barato? Já no Tempo Dinheiro vamos comentar isso aí. Mercado de Chicago também andando meio de lado, né? Porque o clima americano segue dentro da normalidade, a guerra aparentemente pouco influenciando aí efetivamente as cotações nesse momento, e véspera de feriado, tudo andando de lado, calmaria. E o produtor, será que foi pescar, João Batista? Já no Tempo Dinheiro, esperamos vocês. E o destaque é o comportamento, como é que está a situação do Oceano Pacífico. Acompanhe aqui no canal. Em véspera de feriado, o mercado do boi gordo segue firme, não arrefeceu nem no mercado de boi gordo, muito menos no mercado de carne. A expectativa é de que novos ajustes positivos sejam registrados ao longo dessa sexta-feira, tradicionalmente dia de poucos negócios, mas a movimentação deve ser intensa diante do feriado de amanhã. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes a respeito do mercado de pecuária nesta quarta-feira. Lembrando que daqui a pouquinho também tem a participação direto do CPEA e também as informações direto da HN Agro. Mercado de pecuária firme, Fernanda. Muito bem, nós também aqui estamos atentos à guerra do Oriente Médio, onde há uma suspeita de que o regime dos ayatollahs, aquele regime cruel, tem sim uma bomba atômica nas mãos. Uma bomba rudimentar, mas pode causar um grande estrago e provocar uma guerra nuclear. Imagine, estamos todos tensos, o mundo está tenso, mas o mercado está reagindo porque há uma possibilidade de controle por parte também do envolvimento dos Estados Unidos. Agora, o que está entrando de suspeita na internet é que a bomba dos ayatollahs, o urânio da bomba, saiu aqui do Brasil. Nós vamos falar sobre isso, Fernanda. Obrigada, João. Até já. Enquanto isso, vou voltar com o Sérgio Braga para a gente fazer o nosso tradicional giro das cotações, saber como é que estão os mercados no pregão desta quarta-feira, véspera de feriado, né, Sérgio? Exatamente, o mercado está de lado, né? Mas lembrando que hoje tem uma decisão tanto da política monetária nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, a decisão da taxa de juros. Nos Estados Unidos deve ter manutenção entre 4,5% até 5% ao ano, e aqui no Brasil fala-se na manutenção também da taxa de juros em 14,75%. Pode subir? Pode subir até os 15% a taxa Selic, mas unanimidade é de que fique estável nesse patamar de 14,75%. Mas vamos direto à Bolsa de Chicago, mostrando que todas as posições, tanto para soja, milho e trigo, apresentam variação positiva nesse momento. A soja a $10, 77,38, sobe 0,41%. Milho a $4, 33,60, alta de 0,37%. Trigo sobe mais, 3,93%, uma estilingada para o trigo a $5, 70 mais 90. Em Nova York, o café cai 3% a 322,15. Açúcar recua 0,31% a 16,02. Algodão 64,76, queda de 0,42%. Petróleo recua um pouco hoje, mas mantém-se na casa dos $72,32 o barril.
queda de 1,30%. Estável o ouro a 3.406 dólares e 42 por onça Troy, lá na Bolsa de Nova York. Quanto ao mercado cambial, dólar nesse momento recua 0,10% a R$ 5,49 mais 40. Cai o dólar diante do real, mas cai o dólar também diante de outras moedas ao redor do mundo. Bom, quanto ao índice Bovespa, lá na B3, o índice Bovespa nesse momento recua 0,13% aos 138.654 pontos. Recapitulando, vamos ao mercado de soja, 10 dólares, 77,50, julho sobe 0,42%, e o café em Nova York recua 3,32%, ampliando a queda a 3 dólares, 21,33. No mercado do boi gordo, negociações lá na B3, nesse momento apresentam a chamada realização, depois da alta registrada nos últimos dias, véspera do feriado, posicionamento também dos fundos e, lógico, dos investidores apresentam queda em todas as posições, arroba negociado para o vencimento de junho a 316,50, recua ligeiramente, 0,11%, julho a 325,10%, 0,85% de queda, agosto a 327,70, 0,43% de queda, e o setembro 329,10. Ao contrário do mercado físico, que subiu em 8 praças pesquisadas pela Scott, São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo já descontado 310,50, Triângulo Mineiro 297,50, Belo Horizonte 298,50, Minas Gerais ao norte 295,50. Daqui a pouco, mais informações sobre o mercado do boi gordo direto, CPEA e também da HN Agro. Fernanda. Obrigada, Sérgio. Até já. E agora nós temos as Fábulas de Esopo com João Batista Oliva e o tema de hoje é Hermes e o Escultor. Vamos acompanhar. Muito bem, lá vamos nós com mais uma fábula do Esopo e, mais uma vez, dedicada ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva e ao vexame que ele causou lá na reunião do G7 no Canadá. A fábula de hoje, a fábula fabulosa, tem por título Hermes e o Escultor. Hermes é um dos deuses gregos, deus da mensagem, da comunicação, deus do comércio. Então, Esopo conta a história de Hermes dizendo assim, que o Hermes quis saber qual o grau de valor, de estima que os homens lhe devotavam. Tomou a aparência de um ser humano, um mortal, e foi ao ateliê de um escultor. Ao ver uma estátua de Zeus, o maior dos deuses da antiga Grécia, o Hermes perguntou, quanto custa? Um dracma, $1, vamos atualizar hoje, respondeu o escultor. Hermes sorriu. E aquela estátua da deusa Hera? Ah, é mais cara, respondeu o escultor. Hermes então viu no canto a sua própria estátua. Achava que, sendo ao mesmo tempo mensageiro e deus do comércio, seu preço seria bem mais alto. E Hermes, quanto custa? Perguntou ao escultor. Ah, respondeu o homem, se comprares as outras duas, a levas de brinde. Moral da história, segundo Esopo, senhor Luiz Inácio. Quem se acha o tal, termina valendo menos que o esperado. Apreciem, reflitam, e amanhã, feriadão, o Esopo estará de volta. E vamos em frente. Vamos em frente, João, inclusive com o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Número na tela, é só enviar uma mensagem então para o 19998132915. São 7 dias grátis para vocês participarem das nossas comunidades e lá vocês terão acesso a várias informações exclusivas, as análises de mercado, as tendências, perspectivas também dos principais mercados, os valores dos prêmios atualizados
atualizados, as cotações em tempo real, informações exclusivas a respeito do clima. Então, para participar, é só enviar uma mensagem para esse número na tela novamente, 199-9813-2915, para você participar conosco e, claro, ser o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Nós estamos esperando todos vocês no Clube do Tempo e Dinheiro. E dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, nós temos agora o nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro e também em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Algodão CPEA, primeiras áreas da safra 24-25 começam a ser colhidas. Arroz, com novas baixas, indicador volta a patamar de fevereiro de 2022. Suco de laranja dispara, mas a fruta segue pressionada. Café CPEA, avanço da colheita mantém preços em queda. Uva, volume exportado mais que dobra no mês de maio e a primeira janela de exportação é encerrada. E claro que nós também estamos de olho e acompanhando de perto as informações da política e economia aqui no Brasil e no mundo todo. No Estadão, Israel lança novos ataques contra o Irã em meio a rumores de entrada dos Estados Unidos na guerra. Na Folha de São Paulo, guerra no Oriente Médio. Entre aspas, nós precisamos de Trump para mudar o regime, diz ativista da oposição iraniana à Folha de São Paulo. No jornal Metrópolis, Brasil desmente fornecimento de urânio ao Irã. Da Bloomberg, G7 confronta nova realidade após Trump destruir esperanças de unidade. Do Estadão, Justiça dos Estados Unidos expede nova citação contra Alexandre de Moraes após pedido da Trump Media e Rumble. Da Folha de São Paulo, mercado se divide sobre fim de altas da Selic, mas espera decisão unânime do cupom. Do jornal Globo, de palacete a cobertura, casas de diplomatas custam 174 milhões de reais por ano ao governo brasileiro. Da Folha de São Paulo, Congresso derruba vetos à isenção do Fiagro e FIIs na reforma tributária. Senadores e deputados também mantiveram dispensa à reavaliação de beneficiários do INSS com HIV, Alzheimer, esclerose e Parkinson. No Poder 360, Congresso derruba vetos de Lula e mantém fundos isentos. Do Investing, governo minimiza a derrota, mas Centrão dá como certa derrubada do IOF. Da revista Veja, por José Casado, Congresso impõe 25 anos de bandeira vermelha na conta de luz. Da Folha de São Paulo, presidente do Senado lê requerimento que cria CPI do INSS. Agora, partidos devem indicar membros e aceitar uma data para a instalação do colegiado, que deve começar no segundo semestre. Do Metrópolis, farra do INSS. 3 mil servidores tinham acesso a dados de aposentados. E da Folha de São Paulo, opinião Rômulo Saraiva. Lula quer usar o STF para amenizar a fraude no INSS. E por fim, a Investing, fatia do agro e PIB no Brasil deve fechar 2025 no maior nível em 22 anos, prevê a CNA. E claro que sobre todos esses destaques nós temos agora o comentário editorial com João Batista Olive. Muito bem, Fernanda. Depois dessa saraivada de manchetes, de notícias preocupantes, nós temos que falar de dois assuntos. Primeiro, uma suspeita, segundo, uma possibilidade terrível. A suspeita, está correndo na internet, é de que o Brasil
teria fornecido urânio para o regime dos ayatollahs lá no Irã fazer a sua bomba atômica. Claro que o governo Lula desmentiu. O texto da Metrópolis, o título do site Metrópolis informa que o governo não fez isso, que o Lula não fez isso. Mas aqui no Mato Dentro nós sabemos que até o papagaio fala, então a gente vê essa declaração com uma certa suspeita e desconfiança. Suspeita por quê? Porque há 10 anos o Lula fez um vídeo e a dona Marisa estava atrás dele, a esposa falecida dele, dizendo que ele estava defendendo o Irã usar o urânio para usos pacíficos. Naquela época ele dizia isso. Veja o vídeo. Eu já disse publicamente, eu quero para o Irã o mesmo que eu quero para o Brasil. Utilizar o desenvolvimento da energia nuclear para fins pacíficos. Se o Irã tiver concordância com isso, o Irã terá o apoio do Brasil. Se o Irã quiser ir além disso, o Irã irá contra aquilo que está previsto na Constituição brasileira. E, portanto, nós não podemos concordar. Como eu quero ter uma conversa muito franca com o presidente Ahmadinejad, sabe? É importante que todo mundo saiba o teor da conversa que nós vamos ter, sabe, com o Irã, com Israel, com o palestino, com Jordânia. Só que depois, passado o tempo, agora mais recentemente, há 2 anos, no dia 3 de março de 2023, um navio do Irã, da Marinha do Irã, Marinha de Guerra do Irã, atracou no Rio de Janeiro, foi recebida pelo governo Lula. Os dirigentes do PT foram à embarcação, fizeram uma festinha, um convescote dentro do navio e a gente não sabe o que aconteceu ali. Simplesmente houve um estremecimento nas relações exteriores do Brasil com os países do Ocidente que não aceitam o regime dos ayatollahs. Muito bem. Passado um tempo, agora recentemente, com a crise lá contra o Hamas, lá contra a Palestina, Lula, mais uma vez, se colocou a favor das causas palestinas, do Irã, e no caso das invasões de Israel lá na área do Hamas, ele se posicionou contra e comparou o que Israel está fazendo lá na região da Palestina com o Holocausto. Precisou que o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, viesse a público chamar a atenção de Lula, dizendo que a comparação não o honrava. Aliás, ele deveria ter vergonha de si mesmo. Veja o que Benjamin falou. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. Mas passado tudo isso, agora, mais recentemente, nós estamos com a crise de Israel lá no Irã, com os Estados Unidos entrando na jogada, se enfiando nesta guerra para impedir, a alegação, que o Irã construa uma bomba atômica. A suspeita é que eles teriam urânio capaz de produzir 9 bombas atômicas. Aí vieram os bombardeios de Israel em cima dessas fábricas de bombas do Irã e ontem as coisas pegaram um vulto maior a ponto do Trump mandar seus aviões mais perfeitos, aviões de guerra, carregados também com artefatos para destruir as fábricas de bomba do Irã. E o que o regime do Ayatollah respondeu? Com este vídeo aí, dizendo que eles teriam sim, já teriam uma bomba rudimentar, mas uma bomba atômica. Veja o vídeo da TV iraniana. Muito bem, feito isso, o que nós temos que dizer nesse instante? Que a suspeita permanece, que só temos que lamentar. Aí sim, a gente vai para a possibilidade que está deixando o mundo temeroso, de que uma coisa puxa a outra e nós poderemos ter uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear que faria
e faria uma conflagração no mundo todo. Esperamos que essas notícias circulem com mais rapidez possível para que haja uma solução pacífica para o mundo e principalmente para o nosso país. Agora, o que não dá é para que os brasileiros sejam representados por um homem desmesurado nas suas medidas, que não tem limites e que se comprovar que nós abastecemos o regime dos ayatollahs com urânio para fazer bomba atômica, será a nossa maior vergonha de toda a nossa história. Esperamos que não. E vamos em frente. Mas sempre lembrando, por causa dessas atitudes é que nós estamos pedindo o impeachment de Lula já. Tempo e dinheiro na defesa do agro. Bom, e aqui é tempo e dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. O nosso grande destaque de hoje são as chuvas no estado do Rio Grande do Sul, inclusive já com a informação lá do Notícias Agrícolas de produtores voltam a relatar perdas com enchentes no Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente vai mostrar a partir de agora algumas imagens. Começando, nós temos um vídeo lá na região de Santiago com a divisa de São Francisco de Assis. Agora a gente vai mostrar para vocês. Você foi nosso desvio. Até parece que a ponte mexe com essa água, que horror. Barbaridade. Mata já está embaixo d'água. Bom, esse primeiro vídeo é da região de Santa Maria a São Vicente do Sul, mas o vídeo que nós estávamos comentando antes é de Santiago com divisa com São Francisco de Assis e é isso que a gente vai mostrar agora. Vem tu aqui. Inclusive, nós também temos algumas imagens da região de uma ponte com mais de 50 anos e está exatamente nessa situação, nesse instante. Então, muita chuva ainda sobre o estado do Rio Grande do Sul. Além disso, nós temos um outro registro também mostrando esse volume de chuva impressionante lá no estado do Rio Grande do Sul. Foi um registro que foi feito dentro de um carro e é isso que a gente vai acompanhar agora. Realmente imagens impressionantes que a gente tem acompanhado, muitas áreas alagadas, os rios transbordaram também lá no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós temos também aqui um registro de uma lavoura de canola lá na região de São Borja. Então vejam o estado dessa lavoura depois de mais de 350 milímetros de chuva também, essa chuva acumulada nos últimos dias, mais um grande prejuízo aos produtores do estado do Rio Grande do Sul que já vem acumulando perdas, dívidas ao longo dos últimos anos também. E por falar nisso, a gente tem um outro destaque aqui da Gaúcha 0 Hora, falando do Rio Grande do Sul. Tem alerta então de grande perigo para alagamentos causados pela chuva já nessa quarta-feira. E aí, para complementar essa informação, nós temos o portal do estado do Rio Grande do Sul também já trazendo esse destaque. Defesa Civil do Estado reforça alerta de chuva volumosa e risco de temporais até sexta-feira, dia 20, então realmente essa chuva vai persistir lá no estado do Rio Grande do Sul e é exatamente isso que a gente vai mostrar agora, porque nós temos um mapa
já mostrando esse volume de chuva nas próximas 24 horas lá no estado gaúcho. Ali a gente tem região de Bagé com 17,4 milímetros, Santa Maria 69,4 e a região de Uruguaiana com 16,8 milímetros. Mas essa é a chuva prevista nas próximas 24 horas. Nós temos uma outra imagem também, um mapa com essa chuva prevista nos próximos 4 dias lá no estado do Rio Grande do Sul. E aí sim, a gente consegue ver a dimensão dessa chuva, destaque ali para a região de Santa Maria com 106,3 milímetros, nós temos a região de Uruguaiana com 21,7 e além disso, a região de Bagé ali com 28,2, sem contar Passo Fundo e outras localidades também do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, inclusive com 99,5 milímetros de chuvas acumuladas também. Mas o que é importante a gente destacar, nós estamos falando do estado do Rio Grande do Sul nesse instante, com muita chuva, mas essa chuva ela também vai aparecer lá no estado do Paraná, inclusive trazendo preocupações com a colheita do milho segunda safra. A gente tem já esse mapa e essa imagem para dividir com vocês, então um mapa de chuvas de 26 a 29 de junho lá no estado do Paraná. Alguns destaques aqui para a região de Cascavel com 102,4 milímetros de chuva acumulada, região de Umuarama 155,9 milímetros de chuva também e a região de Guarapuava com 167,2 milímetros de chuva. Então já fica claro o nosso alerta aqui, né, também a todos os produtores, principalmente da região sul, mas destacando aqui o estado do Rio Grande do Sul, que mais uma vez sofre com esse excesso de chuvas, e também a gente tem um destaque aí para o estado do Paraná. Mas claro que além disso, nós também estamos de olho na chegada dessa nova frente fria também para a região sul do Brasil a partir do final de semana, e nós temos um mapa aqui para a gente falar dessa previsão, possibilidade de geada também na terça-feira, dia 24 de junho, já na tela aí para vocês, e todas essas regiões destacadas no mapa aí com essa cor um pouco mais roxa, é o que a gente tem essa possibilidade de geada, então já para ficar no nosso radar também. Enquanto isso, voltando às chuvas, nós temos agora as imagens de satélite, o que está acontecendo no Brasil nesse instante, informações do NOAA, e o nosso grande destaque não poderia ser outro, vejam a chuva passando no estado do Rio Grande do Sul nesse instante. Então esse é o nosso alerta aí já para todos os produtores e claro, para nossa audiência. E a partir de agora a gente vai acompanhar como é que ficam as chuvas nos próximos dias aqui no Brasil. Chuvas previstas para o Brasil do dia 19 ao dia 25 de junho e conforme a gente acompanha no mapa, então, quinta-feira, dia 19 de junho, nós ainda vamos acompanhar muita chuva sobre a região sul do Brasil, especialmente sobre o estado do Rio Grande do Sul, que está em alerta, um cenário que também perdura até sexta-feira, dia 20 de junho. O que nós vamos acompanhar? A partir do sábado, dia 21, essa chuva, ela diminui lá no sul do Brasil. Enquanto isso, nós ainda vamos acompanhar chuvas no litoral da região Nordeste, chuvas também na região norte do Brasil. No domingo, dia 22, algumas chuvas ainda, principalmente no estado do Paraná, e a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de junho, nós temos o retorno das chuvas para o sul do Brasil, mas o nosso destaque, então, será o estado de Santa Catarina e também o estado do Paraná. Terça-feira, essa chuva ela começa a diminuir e nós teremos uma quarta-feira sem chuvas no centro-sul do Brasil e essas chuvas então vão ficar concentradas tanto na região norte quanto ainda no litoral da região nordeste. E claro que para complementar essas informações nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Estamos aqui na parte do sul entre hoje e dia 24 vai ser terça-feira, nós temos o quê? Bastante chuva aqui no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é hoje, amanhã, dá uma enfraquecida ali no decorrer da terça-feira, da quinta-feira enfraquece um pouco, mas na sexta pouquinha chuva, sábado dá uma melhorada e volta a chover nessa parte mais norte do Rio Grande do Sul no domingo e segunda. Aqui começa a melhorar de vez ali na quinta, final da tarde e noite.
Santa Catarina, principalmente nessa quinta e sexta, um pouquinho no domingo também. Nessas duas áreas é bem-vinda a chuva, porque está precisando, embora possa trazer algum transtorno. No Rio Grande do Sul já teve locais que choveu mais de 250, quase 300 milímetros. Os rios já começam a se avolumar. O Taquari já está entrando em estado de alerta. Não deve ter nada parecido com o que foi maio do ano passado, mas como os rios estão assoreados e não foi feito nada, o que acontece? A situação fica mais complicada. A vazão do rio fica menor, a capacidade de aguentar água na calha é menor e isso acaba às vezes dando problemas. Deslizamento, alagamento e queda de barreiras em vários pontos do estado. É uma situação complicada. Ainda pode ter alguma trovada com granizo e vento. No resto do país, dentro do normal, pouca chuva, alguma chuva aqui também de Natal até Maceió, pouquinho em Aracaju, pouquinho em Salvador, aqui tempo seco e no norte tempo úmido também. Nos 15 dias, continua com bastante umidade aqui na parte da linha do Equador para cima, pega o norte do Pará, norte do Amazonas, Roraima, Amapá. Melhora um pouco a chuva aqui no Acre e Rondônia. Aparece alguma chuva aqui, ó, entre o sul e o oeste do Mato Grosso, é uma friagem que deve ser nessa semana agora, 25, 27. Muita chuva aqui no sul, agora vai esticando aqui para norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina principalmente, e sudoeste e oeste do Paraná. Toda a região sul com bastante chuva de hoje até o dia 2, 3 de julho. Vai atrapalhar os cereais de inverno, terraplanagem, tratamento, muita umidade para os cereais de inverno que estão em andamento, é ruim, mas incomoda bastante. Quando chegar julho vai dar uma diminuída, mas até lá a chuva incomoda bastante. Em Santa Catarina, por um lado, é bom uma parte dessa chuva. Vai ajudar muito aqui na recuperação da vazão do Rio Uruguai, da vazão do Rio Iguaçu e também do Paranapanema e aqui na região do Itaipu. Nesse sentido é bom. E olha aqui, ó, em plena época de seca, ainda tem chuva no Mato Grosso e São Paulo, bem significativa, e chuva também no sul de Minas nos próximos dias, até o final do mês. E aqui também uma chuva boa, pegando principalmente a região da Cealba, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, a saideira aqui da estação chuvosa também numa situação boa, e nessa grande área tempo seco. E lá para cima, úmido também. Nós temos aqui, ó, na anomalia dos 15 dias, bem acima do normal no sul, Mato Grosso, São Paulo, oeste do Brasil aqui, e também aqui no Nordeste. Grande parte do país normal. E já começou a entrar uma massa de ar frio. A temperatura já cai nos próximos dias. Isso aqui até o dia 24, nós já teremos uma queda da temperatura e está sinalizando o risco de geada no milho safrinha ali na terça e quarta-feira. Então tem que ficar bem atento. Eu acho que na previsão de provavelmente, acho que segunda-feira a gente tem uma ideia melhor, mas já começa a ter risco de uma grande massa polar entrando agora no domingo para segunda e baixando bem a temperatura na semana que vem. Vai ter friagem aqui também. No momento já fica mais frio aqui no coração da América do Sul, friozinho aqui também e mais quente nessa região. Claro, manhã fria, tarde quente. Hoje chegou a quase 9 negativo ali na estação de Itatiaia. Deixa eu até ver se não quebrou o recorde de mínima por lá. Não, ficou em 8,8 negativo. O recorde, se eu não me engano, é 9,2 negativo, uns dias atrás. Então vamos ter aí ainda muita chuva aqui no sul e também vamos ter o quê? Uma queda brusca da temperatura a partir de domingo à noite, segunda-feira para frente. Então, nas próximas horas, o problema é a chuva no Rio Grande do Sul. Depois vai ser o frio. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Bom, algumas informações só para a gente reforçar aqui que o Ronaldo Coutinho acabou de nos trazer. Muita chuva ainda no sul do Brasil nos próximos dias, inclusive essa chuva só começa a realmente dar uma trégua a partir do mês de julho. E aí o Coutinho já falando que essa chuvarada pode atrapalhar a safra de inverno também lá no sul do Brasil. Enquanto isso, a partir do final de semana, domingo, nós temos a chegada de uma nova massa de ar polar e aí sim, possibilidade de geada em áreas de milho safrinha também entre terça e quarta-feira para a gente ficar aí de olho e, claro, acompanhar. Bom, importante reforçar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento.
Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E agora sim, participação de vocês aqui conosco no Tempo e Dinheiro, estou de olho aqui nos comentários na nossa transmissão no YouTube. O Eni falando boa tarde, Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul, começou a chover terça de manhã e até agora não parou um minuto. Chuva forte, já choveu em torno de 300 milímetros lá na região. O Clélio falando boa tarde a todos, tempo bom, 23 graus na região de São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná. Enquanto isso, a Fabiana Silveira falando boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, 12 graus Celsius agora, segue chovendo e nossa solidariedade com os nossos irmãos gaúchos novamente sofrendo com as intempéries climáticas. A Rosângela falando boa tarde, ótimo programa a todos do Tempo e Dinheiro. Sol forte em Tabaporã. E o Delmar falando boa tarde e também o Aloísio falando boa tarde. Chove forte, 200 milímetros lá na região de Salto do Jacuí, lá no estado do Rio Grande do Sul. Vou seguir de olho aqui nos comentários de vocês. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos na sequência com as informações do mercado da soja e também mercado do milho com Vlamir Brandalize. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de introdução aos mercados de commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você. Você também é daqueles que o dia só começa depois de um cafezinho? Eu adoro e sei que esse sabor irresistível começa lá no campo. É por isso que a LS Tractor, a marca favorita dos cafeicultores, desenvolveu o MT-7, um trator forte e de dimensões reduzidas que melhora ainda mais o trabalho de quem dá um show todos os dias na mesa dos brasileiros. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Agora o Tempo e Dinheiro está em mais uma TV aberta para todo o continente. Estamos no canal 31 da C3, parabólica digital, satélite B1, aberta para todo o continente. Assista o Tempo e Dinheiro no canal 31 da C3, antiga Climatempo, para que você, o senhor e a senhora, sejam os produtores rurais, mas bem informados do nosso Brasil. Tempo e Dinheiro, agora na C3, canal 31, parabólica digital, aberta para toda a abrangência do nosso continente. E vamos em frente.
Estamos de volta com o Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, 18 de junho de 2025, e claro que nós vamos falar sobre soja a partir de agora. Wlamir Brandalize já está conosco, mas antes disso, nós vamos acompanhar os preços lá no mercado internacional e também aqui na B3. Vamos lá. Julho 25 a 10,78, mercado com leve alta nesse instante. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com a nossa audiência. Julho 25 a 10,77,25, agosto a 10,78,25, setembro 10,62,75, sempre importante falar. O Wlamir estava falando de 10,20 ali no setembro, já está 10,62. O novembro 25 a 10,70, mercado subindo entre 2 e 3 pontos nesse instante. Aqui na Bolsa Brasileira, qual a nossa referência para hoje? Nós temos também o julho 25 a 23,71, subindo 0,25%. O agosto sem referência nesse instante. E o setembro a 23,39, subindo 0,17%. Claro que esse é um assunto para Wlamir Brandalize, então agora nós vamos às notícias da soja. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Quarta-feira, mercado subindo pela escada, a escada comprida da soja. Boa notícia aí, né? Furou o 10,60 aí no setembro, né? Boa notícia hoje. Então, véspera de feriadão. Continua subindo, né, o Wlamir? Era isso que eu ia até confirmar com o senhor. Numa semana que a gente está numa semana um pouco mais calma, feriado no Brasil, feriado nos Estados Unidos, o mercado está ali, dando pequenos passinhos, mas continua subindo, né, Wlamir? Hoje, vamos dizer assim, Fernanda, hoje tem fator aí, continua em paralelo um pouquinho dessa questão da guerra, mas um fator que está pesando hoje é uma alta forte no trigo, que está ajudando o farelo, né? O farelo está em alta aí de mais de 1,5%, atrelado ao trigo, né? O trigo agora há pouco eu estava olhando, estava 15, 16 de alta. Então, a soja pegando carona em cima de fatores dela mesma, né? A safra americana, muita chuva essa semana, e com isso trazendo um apelo aí, né? Olha, o trigo quase 4% de alta, então ele está ajudando o farelo, que está puxando, e automaticamente a soja vai junto, né? Numa notícia boa para o produtor. Sim. Nessa véspera de feriadão, né? Pela situação que está aí, o mercado já começa a olhar como interessante a posição julho 26, que está acima de 11,10, como uma alternativa para o produtor começar a pensar em fazer uma opção ali para garantir esse acima de $11 lá em Chicago para o julho 26. Então, mercado subindo pela escada, positivo, e ambiente melhorando, né? Com apoio agora do farelo, né? No caso do farelo, não, o farelo puxando, mas por causa do trigo. Hoje o trigo bombando aí, porque há problema na safra da Rússia, há problema na safra americana e há demanda crescente do trigo. Então, puxado por demanda e automaticamente ajudando a soja aí nesse véspera de feriadão americano. Ô, Wlamir, vou até pedir, Gleidson, a gente consegue colocar as cotações do trigo também, só para a gente já ilustrar? E aí eu já passo também, ó, para a gente ter uma dimensão dessa alta, que era o que o Wlamir estava falando. O julho 25, então, a 5,71,50, setembro a 5,87,75, dezembro a 6,08,75 e o março 26 a 6,27,25, mercado subindo mais de 20 pontos, e é isso que tem dado, então, conforme o Wlamir falou, dando esse suporte também para os preços da soja no pregão dessa quarta-feira. Wlamir Brandalize, ainda no radar, quando a gente fala soja, a gente está falando da safra norte-americana, ainda no mercado climático também, e a gente tem essa questão geopolítica e esse conflito com Israel e Irã. É isso que está ali no radar dos participantes do mercado? Esse é o radar, o peso sim, né, por causa do Irã. O Irã é o grande importador de alimentos, né, também. Isso a gente tem que levar em consideração, né? Tem uma população ali que se aponta a mais de 100 milhões de habitantes. E é o nosso grande comprador de milho, né? Então, e ele também é um país que precisa de muito trigo e alimentos em geral. E automaticamente, em paralelo, como o mercado está vendo que essa guerra parece que não vai se expandir, não vai ser uma guerra
de terra, né? Uma guerra que vai confrontar com a população, com migração de população. Está sendo uma guerra muito localizada, com o Israel está atacando basicamente pontos militares, pontos de produção de equipamentos aí para energia nuclear. Então não é um efeito que venha trazer problemas com relação a abastecimento, alimento. E isso traz um apelo positivo, né? E principalmente porque os grandes players aí, principalmente o trigo, né? Trigo, Estados Unidos e Rússia, a Rússia o primeiro, os Estados Unidos o segundo exportador, ambos com problemas e ambos com indicativos que podem ter menos para exportar agora nesse novo ano. Ele dá fôlego positivo para o trigo, né? Então ele traz esse apoio para o farelo, né? Porque você tendo menos trigo no mercado, acaba precisando mais farelo de soja para a formulação das rações. Então ajuda o mercado da soja. E para o produtor de trigo, só para dar uma ideia, nesse momento que está 2026, para quem vai plantar, plantando a safra agora, e pensa em vender esse trigo lá no mês de fevereiro, março, abril do ano que vem, num momento melhor, esse trigo importado, na condição que está hoje, ele chega no Brasil a R$2.000 a tonelada. Então veja como é que nós estamos no mercado de trigo nesse momento aí de R$1.400, R$1.500 a tonelada aqui no mercado do sul do Brasil, e o trigo importado do ano que vem ele está dando sinais, mantido esses níveis de R$2.000 a tonelada para importar. Então é aquele momento que o produtor diz, será que vai ser um mercado melhor ano que vem? Ele está mostrando isso na cotação de Chicago. Então isso é importante olhar para fazer uma lavoura boa. E aí está dando fôlego, né? Por isso que eu citei, né? A soja continua subindo pela escada, né? Devagarinho, degrau em degrau. Ô Vlamir, e aqui no Brasil, qual é o cenário que a gente tem? Inclusive no teaser do senhor, no início do programa, o senhor falou assim, será que o produtor brasileiro foi pescar? E aí, Vlamir Brandalize? Grande parte dos produtores está pescando ou está passando o calcário nas lavouras, porque o número de negócios aí, nós já vamos fechar a semana hoje quase, né? Porque amanhã é feriado, sexta-feira é meio de feriado, quase não tem movimento. E o normal seria uma semana de negociar entre 1.200.000 e 1,5 milhão de toneladas. É bem provável que nós vamos fechar essa semana com 500.000 toneladas, um terço do que seria o normal de negócios. As cotações até tiveram uma leve melhora, né? Hoje, agora à tarde, provavelmente paga até um pouquinho mais do que estava pagando de manhã. Mas não está tendo corrida de venda. O produtor está acreditando que o mercado pode subir mais, então, e ele está sentindo isso, né? Porque nas últimas 2 semanas a soja subiu. Ela saiu lá de 10,20 e pouco no setembro e agora já está 10,60 e pouco. Então ela subiu quase 40 pontos aí na posição mais barata de Chicago. Então ela subiu praticamente $1 em Chicago. Então nós estamos valorizando a soja em dólar nessa semana. E só não valorizou mais em reais porque o dólar caiu, né? O dólar está no menor nível desde o começo do ano. Então ele acabou tirando o fôlego, né? Mas o dólar está muito barato por aqui, já muito perto do fundo do poço, já chegou no fundo. E a soja aparentemente segue essa leve pressão positiva que vem de Chicago, valorização em dólar para o produtor. É interessante essa valorização em dólar porque ele acaba ajudando na relação de troca pelos insumos, né? A maioria dos insumos, principalmente defensivos e fertilizantes, todos dolarizados, então com a soja valendo mais em dólar, acaba trazendo uma condição de troca melhor para o produtor. Mas muita gente ainda precisando comprar, principalmente esses já sentindo o peso da guerra, né? O pessoal puxou preço, outros estão fora do mercado, não querem se posicionar porque não tem certeza de quanto que vai custar para trazer. Automaticamente tem alguns produtores que já estão preocupados aí, que vão ter dificuldade para conseguir os insumos agora, que tem previsão aí, que nem o Coutinho está falando que esse ano a chuva entra cedo, né? Então o plantio já vai acontecer lá em setembro, então está bem perto, né? Nós estamos já indo para a parte final do mês de junho, e daí nós vamos ter julho e o agosto, que é a véspera de plantio, um espaço muito curto aí para o produtor que ainda não comprou os insumos para se posicionar. Então isso que é o peso aí nesse mercado de insumos, né? Com relação à soja, aparentemente ela ainda tem espaço para seguir ainda em crescimento. Vai subindo de degrau em degrau.
para dar condições melhores em dólar para o produtor. Uhum. Ô Vlamir, mas eu queria traçar um cenário também com o senhor quando a gente fala de milho. Inclusive, vou pedir para o Gleidson já colocar na tela aí quais são as cotações, né? Como é que estão as cotações do milho lá no mercado internacional, que também trabalha em alta. Então a gente tem o julho 25 ali perto da estabilidade, a 4,31,75, mas a partir do setembro a gente tem uma alta ali de 5 pontos. Vamos lá. Setembro a 4,29,50, o dezembro a 4,44,50 e o março 26 a 4,59,25. Aqui no Brasil, a nossa referência, julho 25 a 63,38, setembro a 64,33, o novembro a 67,92 e o janeiro 26 a 72,44, mercado também com leve alta. Inclusive, vou pedir para o Gleidson também já colocar o nosso primeiro destaque aí, a gente tem uma notícia da Investing, falando de colheita de soja, então 24/25 é encerrada, segundo a Conab, e milho safrinha chega a 3,9%, quase 4% ali dessa área já colhida. Vlamir Brandalize, queria saber com o senhor qual que é o cenário que a gente tem no caso do milho e também como é que está caminhando a colheita do milho segunda safra, já visando essa chuva, muita chuva já prevista para o estado do Paraná nos próximos dias. Com relação à colheita, aí esses dados provavelmente da Conab da semana passada, porque nesse momento nós já estamos aí perto de uns 6% colhido a nível nacional. Uhum. O Paraná vai ter aquela parada de colheita novamente, né? Porque a chuva chega, o produtor tem que parar as máquinas e depois demora, né, para voltar, porque depois tem que perder a umidade. Mas a colheita na semana que vem deve ganhar ritmo no Mato Grosso, né? As lavouras do Mato Grosso agora estão chegando ao ponto de colheita, ponto final de maturação, perdendo umidade. Então, na próxima semana em diante é ritmo de colheita forte. E aí nós vamos ver grandes volumes de milho chegando, principalmente do meio do Mato Grosso para sul, para cima, até o Mato Grosso, partes de Rondônia, Goiás já também em colheita. E no Paraná, essa questão aí, se realmente chegar a chuvas, como está previsto agora nesse restante de semana, semana que vem vai ser meio morna de colheita, né? O produtor vai ficar esperando. Uhum. Mas o que a gente vê nos campos, as lavouras estão saindo muito bem, produtividades muito melhores do que era esperado, melhor que o ano passado. É uma boa safrinha que está chegando. Então, mesmo com isso, a B3 hoje está em alta por quê? Hoje ela está em alta porque Chicago está em alta, o mercado de exportação pela manhã e agora à tarde deve pagar quase R$1 a mais do que estava pagando de manhã. Volta aos 65 talvez aí no agosto, 66 no setembro, vai lá para os 70 no dezembro. E a B3 automaticamente está olhando um pouquinho lá fora essa pressão de alta que vem no milho e essa disparada do trigo, né, que ajuda o milho também, não só o farelo de soja, né? Uhum. Com menos trigo no mercado de ração, automaticamente se usa mais milho e mais farelo de soja. E o trigo, sim, tem um problema que a gente já comentou e acaba ajudando, né? A B3 vinha em queda, ontem estava em baixa, hoje já equilibrou e hoje é véspera de feriado também. O pessoal está se protegendo na B3 aí por caso que venha um final de semana, se tiver chuvas para a colheita, daí o mercado também acaba olhando para um mercado um pouquinho mais comprador aí na semana que vem, principalmente se você pegar o sul do Brasil e o Paraná, que é até a parte sul do Mato Grosso do Sul, que pode ter essas chuvas, né? Uhum. Então aí você dá fôlego para a B3. Aparentemente a B3 também não tem muito espaço, nem de um lado, nem do outro. Ela teria espaço se tivéssemos alguma flutuação mais agressiva do dólar. Essas avanços que está tendo de Chicago, ele acaba não trazendo grandes evoluções para o mercado da B3, porque Chicago está tentando consolidar, se a gente olhar ali, que nem você mostrou no quadro anterior, o setembro, ele está muito perto de quebrar bater os 4,30 ali no setembro, né? A base dele, que a gente sempre pontua, é interessante não perder os 4,20 para manter as demais posições atrativas, né? E principalmente pensar na nova safrinha 2026 lá no julho e agosto com milho aí acima dos 4,70, 4,80, como a gente já vê possibilidade de andar ali o julho e agosto de 2026 perto dos $5 no milho, se chegar nesse nível também é interessante já pensar numa opção para garantir cotação, né? Garantir essa base de valor, né? Fazer uma opção para não perder esse patamar, porque em princípio o mercado 4,30 hoje
e perto de 5 no julho e agosto do ano que vem. Então tem uma diferença grande que o produtor poderia pegar numa opção. Mas o mercado está dando sinais de reação e o milho parece-me que também começou a subir pela escada. Se ele furar os 4,30, talvez ele continue a olhar para tentar buscar os 4,40 e as demais posições também crescendo. E aí talvez chegue a possibilidade de a gente ver o julho e agosto 26, principalmente o julho 26, tentar buscar os $5, que seria um número alvo aí para o produtor que vai plantar a nova safrinha 26, pensar em garantir uma opção aí para segurar pelo menos esse patamar. Lembrando que o ano que vem o dólar pode ser bem diferente do dólar de hoje, que está abaixo de 5,50, né? Quase 5,40, está baratinho o dólar. O ano que vem é ano da eleição, o ano que vem muda toda a figura. Né? Exatamente, mas o senhor já está fazendo o alerta aqui. Ô Wlamir, só para a gente encerrar, queria que a gente falasse um pouquinho sobre o preço ao produtor, mas antes disso, eu vou pedir para o Gleidson colocar um vídeo do Moacir Guarnieri, lá de Boa Esperança do Norte, que ele atualizou um pouquinho das informações a respeito da colheita, mas ele também falou de preço ao produtor, então vamos acompanhar. Bom dia, João Batista, bom dia, equipe de Tempo e Dinheiro. Estamos aí, ó, dia 18, 6 horas da manhã. O sol nascendo lá atrás das árvores, ó. Bonito, tá bonito o tempo. E as galinhas aí, ó. Vamos que vamos. Estamos colhendo milho, João Batista. Hoje vamos para a lavoura. Iniciou antes de ontem, mas ontem não foi bem. E hoje é para alinhar. Agora baixou a umidade para 19, aí tem que colher. Mas o preço derreteu, João Batista, que está R$ 37,00 livre. Um abraço, meus amigos. R$ 37,00, Wlamir Brandalize, é isso? Essa é a realidade do produtor? A realidade porque é safra, né? E a montanha de milho que vem, aquele produtor que não fez posição para fechamento agora quanto à entrega, que poderia ter pego 44 a 48 reais, agora está enfrentando um mercado de 10 reais a menos, justamente porque agora quem receber esse milho vai pagar esse valor, porque ele vai ter que segurar esse milho aí para embarcar lá para setembro, outubro. Então, vários meses de financeiro que ele coloca em cima, vários meses de mercado de armazenagem, muito milho que vai para céu aberto, o temor dos compradores também, que está refletindo em queda dos valores aí do milho no Mato Grosso, é a questão de que se a chuva entrar já no começo de setembro, eles têm pouco tempo de mercado de milho a céu aberto, né, que seria julho e agosto, ou seja, daí tem que movimentar ele para silo ou silo bolsa. Tudo isso está impactando no produtor, né? Isso a gente já tem falado desde o começo do ano, que o produtor tem que se preparar, que tem uma grande safra chegando. E a grande safra está chegando, e ela pressiona a cotação do produtor nesse momento. Mesmo que o Porto, mas o Porto está pagando 20 e poucos reais a mais do que está no interior do Mato Grosso. Mas a grande questão é que não tem espaço no Porto para embarcar o milho agora, então vai ter que esperar. Isso que é o gargalo, Fernanda, isso é o gargalo, e o produtor tem que se preparar para isso, já pensando em 2026. Por isso que a gente deu alerta, 2026 tem o julho, e ali a posição julho, você bater 5, garante esse número na opção, e depois para frente vai fazendo o grão aí, talvez num físico, num barter inteligente, para o produtor ter uma boa relação de troca e não estar precisando vender ele na boca da colheita, como muita gente vai precisar agora, que está colhendo a safra, precisar vender, fazer dinheiro no pior momento do ano. Provavelmente vai acontecer agora, em julho, né, que nós vamos ter o pico da safra. Exatamente, o objetivo aqui é não perder dinheiro, né, Wlamir? Exatamente. Tá certo. Wlamir, obrigada pela sua participação, mais uma vez uma aula. Amanhã tem também o senhor aqui conosco e na sexta-feira a gente volta ali no ao vivo para trazer as informações de soja, milho e também arroz com feijão. Obrigada, Wlamir. Bom feriado para você. É isso aí. Bom feriado a todos aí, um abraço. Até amanhã, né? Amanhã estamos aí com um bate-papo importante com o Joãozinho. E na sexta-feira, arroz e feijão também junto nesse contexto. Vamos ver como é que o mercado de Chicago abre na sexta-feira. Amanhã é feriado americano, só para fechar, né? Para o pessoal que ainda não sabe, amanhã é comemorado nos Estados Unidos o Dia da Libertação dos Escravos Americanos. E é feriado nacional. É um dos poucos feriados que é comemorado no dia. Os demais feriados todos são jogados na segunda-feira,
com exceção de Natal e o 4 de julho, lá que é a Independência. Uhum. Até a próxima, um abraço a todos. Obrigada, Vlamir. Bom, e dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, nós vamos agora às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Cotações na tela, segundo o levantamento do CPEA e também do time do HF Brasil. Para a gente acompanhar a partir de agora, nós temos o leite, abril 25, a R$ 2,61 o litro na região de Santa Catarina. Ovo branco, FOB, caixa com 30 dúzias, em R$ 175,64. Em São Miguel de Jetibá, a batata padrão Ágata primeira, saco de 25 quilos em R$ 23,67 na região de Curitiba. E cenoura verão A lavada, caixa de 29 quilos a R$ 30 na região de Brasília, e uva sem sementes, a branca comprida a R$ 4,14 o quilo lá na região do Vale do São Francisco. Agora eu já vou chamar aqui de volta João Batista Olive, porque nós temos participação ao vivo agora, direto de São Borja, né, João? Lá no Rio Grande do Sul, a gente vai falar com o presidente do Sindicato Rural de São Borja, o Tomás Oleia, para trazer várias informações para a gente, é isso? Sim. Também vamos falar da securitização, né, Fernanda? Porque o movimento hoje, por causa das chuvas, ele praticamente parou. Continua lá os produtores gaúchos nas estradas, na região de Pelotas, se manifestando, mas lá em cima, na região do Tarupi, ali, do rio Taquari, claro que eles tiveram que dar uma parada, porque as chuvas são imensas e a preocupação realmente é o alagamento. Nada mais importante, então, a gente ouvir uma voz balizada, que é o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de São Borja, meu amigo Tomás Oleia. Senhor Tomás, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João, boa tarde a todos os que acompanham o programa Tempo e Dinheiro. O senhor está em São Borja nesse instante, né, senhor Tomás? Nós estamos aqui no trevo de São Borja. Aqui. Tá. E como é que estão as chuvas, como é que estão as águas nessa sua região? Bastante chuva, caiu algumas pontes aqui, já tem estrada que está interditada. A BR que leva até Santa Maria caiu 2 pontes. E também aqui para a região de Santo Ângelo também, a água está passando por cima do asfalto aqui, nós não temos como sair de São Borja aqui, somente para Itaqui. Então, senhor Tomás, assim, antes da gente falar da necessidade da securitização da dívida de vocês, é uma coisa assim, nos deixa perplexos saber que há um ano aconteceu a mesma tragédia e nada, aparentemente, essa é a minha pergunta, foi feito. Nenhuma ponte foi retificada, nada foi consertado. Vocês continuam ao Deus dará, senhor Tomás? É a BR-287 que liga aqui a fronteira ao centro do estado. Faz mais de um ano estava com desvio, a ponte não foi reparada. E agora o desvio foi arrancado pela água da chuva, né? Fora as pontes que estão caindo lá na região de Santa Maria, lá na região do Tarupi, né, senhor Tomás? Exatamente. Essa que é a BR-287 que leva São Borja até Santa Maria lá, né? A Várzea do Tarupi está toda embaixo d'água, nós tivemos mais de 300 milímetros nos últimos 2 dias aqui. E as estradas de asfalto estão cedendo, tanto quem vai para as Missões como quem vai para o centro do estado. Tá. A gente também tem uma região de muita inundação ali naquela região arrozeira de São Francisco de Assis. É isso, senhor Tomás? São Francisco de Assis, ali onde pega a costa do rio Ibiqui, né? E nós aqui em São Borja também, que pega o Camaquã, o Butuí, toda a bacia hidrográfica do Uruguai, aqui está toda embaixo d'água, né? Nós temos aqui imagens aqui de mais de 4, 5, 6 quilômetros da costa do rio, toda embaixo d'água. Tá, isso é uma tragédia, as famílias já estão sendo retiradas, é provável que toda essa água do Taquari acabe descendo lá pelo Guaíba, é provável também que haja inundação em Porto Alegre, e isso nos traz 2
necessidades de saber do senhor. Primeiro, a questão agrícola, né? O senhor tem produção de canola, nós mostramos que a sua lavoura de canola já está debaixo d'água, o pessoal do arroz, a parte fértil do solo gaúcho está sendo levado. E como é que o senhor avalia isso, seu Tomás? João, os produtores investiram bastante aqui no inverno, né, na canola e também no trigo, para tentar tirar os prejuízos das últimas 3 safras de soja, mas mais uma vez o clima foi bastante rigoroso e bastante perda na lavoura de canola e também na lavoura de trigo, né? A canola já tem perdas irreparáveis e o trigo, mais de 30% não foi semeado porque as chuvas não permitiram, né? E também o pouco do trigo que foi semeado já está comprometido aí com esses dias de forte chuva. Choveu mais de 300 milímetros em 24 horas aqui. Algumas regiões até mais de 380. Então isso aí representa um prejuízo certo na lavoura de trigo, né? E também na canola. Então é mais um ciclo da safra, da safra 24-25 aí, que nós vamos encerrar no prejuízo. Tá, só para ilustrar, vou pedir para o Gleidson, nosso diretor do programa, colocar aquelas imagens de canola do seu Tomás. Veja aí as lavouras do seu Tomás inundadas, a lavoura de canola. Pode mostrar, Gleidson? Olha aí. Ele pode falar por cima, Gleidson? Seu Tomás, nós estamos mostrando a sua lavoura toda inundada. Faça um relato rápido para a gente, por favor. Isso aí é a enxurrada que deu aqui nas margens do Rio Uruguai nos últimos 24 horas, né? Onde a água transbordou e nós temos áreas aí com mais de 2,5 metros, onde era lavoura com 2,5 metros de água em cima. Então isso aí, a canola estava numa fase vegetativa aí, V1 para V2, e essa lavoura está toda perdida, né? Muito bem. Fizemos todas essas indagações, usamos as imagens para ilustrar, para a gente chegar no ponto principal de que os produtores rurais do Rio Grande do Sul, né, que é a base, né, cultural do agro brasileiro, está nas estradas pedindo socorro para os seus governos estadual, federal e para a sociedade, no sentido de prorrogar a cobrança das dívidas mais para frente, para que eles tenham uma condição de respirar, voltar ao plantio e pagar suas dívidas. 2 perguntas, senhor Tomás. Agora, com essas chuvas, muda alguma concepção? Vocês precisam de mais tempo? Qual é a conclusão? João Batista, no momento que nós precisamos, vamos usar uma linguagem bem aqui da fronteira, para apagar incêndio, seria essa prorrogação por 90 dias. Quando nós começarmos a se organizar, para aí vir uma medida provisória do governo que realmente venha ao encontro do que nós precisamos, que é uma securitização, né? Se não vier nada nesses 90 dias, muitos produtores aqui vão ser negativados, vão ter seu CPF junto ao Serasa negativado, vai ter restrição de crédito, além de todas as empresas que giram e gravitam em torno do agro aqui, estarem com dificuldade de receber, simplesmente porque o produtor não tem o grão. A frustração de colheita foi muito grande. O arroz se colheu, mas não há preço. O preço, além de estar aviltado, não tem liquidez. A indústria de arroz não está comprando arroz. Um que outro negócio pontual aí. Então, assim, ó, a crise atingiu todos os setores da agropecuária. Atingiu a lavoura de trigo, de canola, de soja, de arroz. A pecuária também está difícil. Para gente ter uma ideia, com essa chuvarada que está ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul, está havendo dificuldade de se carregar o gado gordo, que está pronto aí nas propriedades. Então, o setor primário está todo nas mãos do governo federal hoje. Além de, claro, essa infraestrutura de estradas aí, que a chuva está destruindo e que isso aí vai levar tempo. Então, assim, ó, já faz mais de 1 ano que nós estamos conversando com o governo, protestando. Viemos para a beira das estradas aqui, São Borja, Frederico Westphalen, Santiago, Santo Ângelo, todas as cidades, Porto Alegre, Pelotas, estão com os produtores aqui. Nós estamos aqui com mais de 30 produtores aqui no trevo de São Borja, Itaquima, Sambará, todo mundo junto, por um único motivo, que é que o governo nos enxergue e abra diálogo e dê chance de nós explicar a grave situação que nós estamos encontrando. Porque as demissões estão aumentando,
Ontem eu conversava com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui, está havendo rescisão direto de funcionários e nós não temos como manter a estrutura dentro das nossas granjas, a estrutura de maquinário e de gente para trabalhar, quanto mais é fazer a próxima safra de verão. Pois é, a crueldade maior é que, nesse instante, os credores estão cobrando, né, as garantias dos produtores, que normalmente são as suas terras, né, para não falar suas casas, né, afetando gravemente as famílias. E, ao mesmo tempo, senhor Tomás Oleia, a gente ouve uma guerra de informação que o governo vai tomar providência, que o governo do seu estado, o Eduardo Leite, teria recebido uma informação do ministro Fávaro que o dinheiro está aí e tal. Na prática, o que o senhor tem a dizer para os seus colegas produtores rurais, senhor Tomás? Prática que nós temos, João Batista, é que nós vamos às instituições bancárias, as pessoas que cuidam da carteira agrícola já não conseguem mais se organizar, estão muito nervosos porque não há nada. Não há nada em nenhuma agência bancária, nem Banco do Brasil, nem Sicredi, nem Sicobi, nem Banrisul, nem Santander. Nenhum banco tem a solução, não veio nenhuma normativa do governo para os bancos. O que se tem é um alongamento da dívida num juro livre, com mais de 20%, que vai inviabilizar a nossa atividade. Então, assim, os bancos estão cobrando, estão fechando o cerco, estão apertando. Nós não temos como pagar, não vamos poder pagar, não é má vontade. Nós não temos o produto do soja, nós não temos mercado para vender o arroz, nós não vamos ter nem canola, nem trigo, e nós precisamos de sentar. O ministro Fávaro faz mais de um ano que nos enrola, nós já tivemos várias reuniões com ele, ele não tem a força da caneta. Agora a gente ficou sabendo que o ministro Haddad também saiu de férias, e o presidente Lula, que tem interlocutor aqui junto ao estado, que é o deputado Paulo Pimenta, também já nos mentiu várias vezes, e mais uma vez não dá uma solução para nós, produtores, seguir trabalhando e tentar construir uma saída para essa situação que nós encontramos. Sr. Tomás, diante disso, estou vendo aí no fundo da sua entrevista aqui, as máquinas paradas nas estradas. Temos manifestações lá em Pelotas. Assim que as chuvas pararem, os produtores voltarão às estradas. Isso resolve? Qual é a sua posição em relação ao movimento? Até agora não resolveu. Agora nós ficar em casa sem mostrar nossa insatisfação também não resolve. Já tem gente pensando em ir a Porto Alegre, outros estão organizando uma ida a Brasília. Alguma coisa mais contundente nós vamos ter que fazer. Porque ficar esperando por um governo que tem o maior descaso pela agropecuária, que fala em alimento barato, mas não incentiva a produção, é um contrassenso. E nós que temos como produzir, desde que haja crédito, porque dinheiro nós não temos mais, mas desde que haja crédito ou uma renegociação das nossas dívidas, a gente tem como seguir produzindo. Não estamos sendo assistidos por esse governo aí, que parece que quer que o Brasil volte lá para a década de 70, quando ele era um dos maiores importadores de alimento do mundo. Então, eu acho que o brasileiro que está em casa, o brasileiro que está na cidade, ele tem que ter ciência que, se nós não conseguir mais plantar, o preço do alimento vai subir mais ainda na prateleira do mercado. Vai subir e vai faltar. Ou vai ter que ser importado em dólar do exterior. E enquanto o governo não resolver, não nos der ouvido, não tentar resolver essa situação que há mais de um ano nós estamos tentando resolver, e que há mais de 4 anos o Rio Grande do Sul vem sofrendo com 3 secas e agora 2 enchentes, com essa que vem nos assolando agora nos últimos dias. Tá, pergunta final, senhor Tomás. Eu sei que a solução, se a securitização acontecer, virá por força do governo federal. Mas aí no seu governo estadual, no governo do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite me causou um grande espanto ao dizer que, apesar de toda a crise que a gente está vivendo aí, ele vai pegar o dinheiro, o pouco dinheiro que está lá no cofre, lá do Palácio Piratini, e destinar para a Portela, para o carnaval do ano que vem. Como é que o senhor vê isso? Nós vemos isso aí com muita insatisfação, com uma tristeza muito grande. O governador parece que não está vivendo a realidade do povo gaúcho, parece que ele está mais voltado para chegar em Brasília do que resolver a realidade do produtor rural aqui, que precisa de um apoio. Que ele, como o governo do estado, como um dos maiores acionistas do Banrisul, onde nós podemos renegociar nossas dívidas, em vez de nos atender, nos receber, fica mirando em Brasília lá e patrocinando um carnaval que
O Rio Grande do Sul não tem nada que ver com esse carnaval. Nós respeitamos o carnaval carioca, mas não é dando dinheiro para o carnaval numa situação de emergência como nós estamos que ele vai resolver a situação. Então, o que a gente quer? Que ele seja mais governador e menos político. Porque até agora a gente está vendo que ele é somente político. Ele vive de eleição em eleição. E resolver os problemas do produtor gaúcho, do povo gaúcho, de quem precisa. Ele não tá vendo ou está fazendo o que não vê. E nós estamos aí tendo prejuízo atrás de prejuízo, pagando ICMS, que é a maior fonte de renda do governo do Estado. Estamos indo todos os dias no Banrisul, que é o Banco do Estado, para tentar uma renegociação, e ele parece que fica viajando aí, pedindo voto e querendo aparecer, bancando o carnaval lá no Rio de Janeiro, que não nos diz respeito nenhum. Tudo bem, falamos com o presidente do sindicato da histórica cidade de São Borja, o Sr. Tomás Oléia. Sr. Tomás, agradeço muito a sua participação. Quer dar algum recado para os seus produtores? Eu que agradeço o apoio, João Batista. Eu quero dizer a todos os gaúchos que se encontram hoje nas margens da BR, nas margens do Trevo, desde Vacaria até o Chuí, desde São Borja até Porto Alegre, que nós vamos continuar aqui, nós vamos continuar protestando, vamos continuar indo no centro da cidade, vamos para frente das agências bancárias, das praças, até que saia alguma solução. Se não sair, nós vamos a Porto Alegre, e de Porto Alegre, com certeza, nós iremos a Brasília lá, mostrar a força do agronegócio gaúcho e a força que o gaúcho tem. O gaúcho que saiu daqui, que povoou o oeste do Paraná, e de lá levou a lavoura de soja, de milho, de trigo para todo o Brasil, para o centro-oeste, hoje lá no norte do Mato Piba, tudo gaúcho, ou filho de gaúcho, ou neto de gaúcho. Nós vamos mostrar para o Brasil como é que se faz um protesto organizado e mostrar de onde que vem a força desse povo e da lavoura do Brasil e do Rio Grande do Sul. Tá certo, Sr. Tomás, muito obrigado. O Tempo e Dinheiro, claro que vai estar sempre à disposição para passar as informações legítimas da manifestação de vocês. Sr. Tomás, até a próxima, muito obrigado. Obrigado, João Batista. E vamos em frente. Fernanda, vamos em frente com essa edição especial do Tempo e Dinheiro. Vamos em frente, João. Inclusive, agora nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço na tela, café arábica na Bolsa de Nova York, vencimento setembro, julho, a gente está falando de 322,48, mercado caindo mais de 3%. Enquanto isso, nós temos todos os vencimentos também para compartilhar com vocês. Julho 25 a 324,40, setembro 322,35, dezembro 317,60 e o março 26 a 313,65, mercado recuando mais de 3%. Enquanto isso, aqui na Bolsa Brasileira, nós temos o dezembro a 391,95, caindo 2,68% nesse instante. Enquanto isso, se a gente olhar o preço do café robusta lá na Bolsa de Londres, o vencimento setembro 25 está caindo 5,87%, mercado a 3.899 dólares por tonelada. Assunto para Bruno Labs. Muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Seguem as realizações nas bolsas. Mais um dia de quedas registradas nos pregões de ontem. Arábica e Conilon estão a mais ou menos 5% apenas de importantes suportes que, por hora, eu acredito ser o fundo deste movimento de baixa iniciada lá em abril deste ano. Por quê? Porque o inverno e os riscos de geada, que todo mundo sabe que mexe com os preços do café todos os anos, ainda nem começaram, pessoal. Fora os outros fatores que a gente vem comentando aqui. Baixa oferta e todo o resto que a gente já falou bastante. Vem mais queda por aí, Bruno? É possível que sim. Mas eu acredito estarmos bem perto, num curto prazo, no final deste movimento. Alguns ficam sonhando ainda com a volta dos 430 dólares por libra-peso que nós tivemos esse ano, lá em torno de fevereiro. Mas tem um pensamento importante que eu queria trazer aqui. Muitas dessas pessoas que ficam sonhando com os 430 por libra se esquecem de analisar que há um ano e meio atrás, pessoal, nós falávamos de café
a 180 por libra. Pois é, sendo assim, apesar de todas as quedas recentes, falar que o preço atual do café é ruim é, no mínimo, uma hipocrisia na minha forma de pensar, tá certo? Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Bruno Labs. Bom, e agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. E vamos às informações dessa véspera de feriado. Lembrando que os abates amanhã não ocorrerão, em alguns casos na sexta-feira, dia de pouquíssimos negócios. Tradicionalmente isso acontece. Pode ocorrer um ou outro lote negociado, mas geralmente as negociações devem retomar fôlego a partir da próxima segunda-feira. Lá na B3, o mercado se posiciona para o feriado. Feriado que demonstra, nesse momento, uma ligeira queda ou realização de lucros por parte de todos os vencimentos, todos os que estiveram na B3 com o mercado do boi gordo. Nesse momento, o vencimento mais curto, o vencimento de junho, segue a 316,55, 0,09% de queda. Julho, 325,70, 0,67% de queda. Agosto, 327,80, 0,40% de queda. E o setembro, a 329,60, 0,44% de queda. A apuração feita pela Scott Consultoria hoje, 8 praças em alta, demais estabilidade. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 310,50 a prazo. Boi comum já descontado. Triângulo Mineiro, 297,50 também no prazo. Belo Horizonte, 298,50 e 295,50 na região norte de Minas Gerais. A próxima tela tem a região sul, 290,50, Tocantins ao sul 285,50, Tocantins ao norte 287,50 por arroba prazo. Acre, R$251 também no aprazo. Bom, vamos agora direto ao CPEA, direto a Piracicaba, para saber do Thiago Bernardino as informações do mercado nesta véspera de feriado. Olá, Thiago! Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 18 de junho, quarta-feira, aqui diretamente de Presidente Prudente, da FEICORTE, a gente veio com mais um boletim do mercado. Mercado que se mantém, de certa maneira, estável. O indicador, sim, recuou um pouquinho no dia de ontem. O indicador CPEA-Exalc trabalhando um pouquinho abaixo dos 314, mas mantendo essa estabilidade que a gente vem observando aí ao longo dessa semana. 314, 315, o próprio mercado futuro recuando ontem, né, abaixo dos seus 317, sinalizando esse movimento já de segunda quinzena do mês, principalmente uma semana com feriado. Muitos frigoríficos procuraram alongar suas escalas, né, pensando aí acima dos seus 10 dias, 10, 14 dias, sempre lembrando, alguns não vão trabalhar nessa sexta-feira, então realmente abrindo essas negociações nessa semana para obviamente sair desse mercado. Então o mercado vem trabalhando aí de certa maneira estável, né, firme, e um cenário como a gente sempre vem mostrando aí de exportação favorável, e o mercado de carne realmente subindo um pouquinho ontem. A expectativa de boas vendas no feriado. Arroba sendo negociada acima dos seus R$331 no atacado de São Paulo, e a carne aí, o boi gordo, no patamar dos seus 315, mantendo esse spread aí de R$15 por arroba. Então é um mercado que realmente vem nessa estabilidade pré-feriado. A expectativa, sim, é que a gente tenha um cenário um pouquinho aí diferente para a próxima semana, mas a expectativa de ter uma boa venda aí no final de semana, feriado, e também nas exportações. A gente volta com mais informações amanhã para o feriado. Grande abraço a todos. Obrigado, Thiago. Iberville Neto conosco também. Olá, Iberville. Olá, o mercado do boi gordo segue firme e as nossas expectativas são de que esse seja o cenário aí da próxima semana. Nós estamos numa véspera de feriado, a quinta-feira vai ser um dia parado do ponto de vista de negociações de gado, a sexta-feira normalmente já é, mas quando a gente tem um feriado isso se intensifica. Então, do ponto de vista de programações de abate de compra de boiadas, nós não acreditamos que essa semana tenha muito mais a oferecer de novidades para o mercado. Quando a gente fala de escoamento de carne, o feriado sempre é bem-vindo, ele sempre colabora de alguma maneira. Um feriado que não é emendado, ele acaba tendo um efeito um pouco mais sutil, mas nós acreditamos que isso seja benéfico para o escoamento de carne.
Lembrando que estamos na segunda quinzena, então a gente não está falando de nenhuma expectativa explosiva aqui, mas é alguma coisa positiva que deve se somar às exportações que estão indo muito bem e ajudar a deixar esse mercado um pouco mais enxuto. Quando a gente fala da semana que vem, a expectativa é de uma movimentação relativamente calma no atacado e no varejo. Estamos na segunda quinzena, isso é comum, mas já é aquela semana mais próxima da virada de mês, na qual os frigoríficos que não estão com programações de abate confortáveis precisam ficar um pouco mais ativos nas compras. Então, pensando no gado que vai ser abatido, vai ser distribuído para ser vendido ali no início de julho no pagamento dos salários, a gente já deve ter uma movimentação mais relevante na próxima semana. Isso pode colaborar com o mercado evoluindo ou mesmo colaborar com a manutenção de preços frente a uma segunda quinzena que costuma ser mais fraca no de escoamento na ponta final. Então, na nossa visão, se o mercado passou firme até o momento e passou firme e evoluindo esse começo de segunda quinzena, a próxima semana talvez não seja de grande espaço para recuo. Claro que é algo que a gente tem que acompanhar, mas somando o cenário de exportações, feriado com dias a menos de negociação e já algo mais próximo da virada de mês, pensando na compra de boiadas, nós acreditamos que o mercado deva trabalhar firme na próxima semana. Um abraço e até mais. E duas últimas informações sobre pecuária da revista Exame, inclusive o destaque, isso não só da Exame, como outros veículos de comunicação, que é a gripe aviária, que o Brasil retomou as exportações de carne de frango após 28 dias de bloqueio sanitário. Por outro lado, Notícias Agrícolas destaca também com essa questão da regionalização, né, o foco de febre, de gripe aviária, aliás. O Japão suspendeu compras de Goiás, no caso da cidade de Santo Antônio da Barra e do Mato Grosso de Campinápolis. Mas o Brasil continua mantendo o status de país exportador seguro. Portanto, essas duas últimas informações, uma sobre os 28 dias de bloqueio sanitário que acabaram e a suspensão aí de compras por parte do Japão só dessas duas cidades aí regionalizadas, mais uma vez essa questão destacada pelo Notícias Agrícolas. Vamos a outro importante assunto, a Fernanda e a todos que nos acompanham, é exatamente essa escalada do conflito entre Israel e também o Irã. Lembrando mais uma vez que o Irã é um dos grandes fornecedores de insumos, principalmente de ureia, né? País produtor de petróleo, e o Brasil depende exclusivamente também dessa importação, né? Não é autossuficiente na importação de nitrogenados, no caso principalmente de ureia. Mas para saber o que o produtor deve fazer nesse momento? Será que abrir o mercado? Será que deve comprar? Deve esperar? Conosco, Vitor Caso, compra na hora certa. Vitor, prazer em tê-lo mais uma vez conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo certo, Sérgio. Boa tarde aí. Boa tarde para você. É um dilema, né, Vitor? Comprar, esperar, né? Comprar de quem? Será que alguém está vendendo nesse momento ureia? Esse que é o problema, né? A gente viu nessa semana praticamente os vendedores fora do mercado, principalmente no começo da semana aí, devido ao conflito, né? O papel na bolsa teve altas significativas, né? Depois desse conflito, mas o mercado físico, basicamente, o pessoal caiu fora devido ao risco, né, Sérgio? A gente não sabe. Historicamente, esses conflitos não acabam do dia para a noite. Já visto o próprio conflito entre Israel e Hamas, na faixa de Gaza, que já está desde outubro de 23 acontecendo. Então, esse com o Irã não deve acabar assim com um acordo de paz, vamos esquecer o que aconteceu. Não é assim que a banda toca por lá, né? E, de alguma forma, abriram os preços? Existem preços? Eu sei que houve uma disparada aí, até mesmo $100 por tonelada, né? Agora, não se imagina de uma hora para outra. A disparada tem um motivo, claro, né? Essa questão toda da guerra no Oriente Médio, entre o Irã e Israel, vice-versa, enfim, os dois estão aí nesse enfrentamento bélico. Agora, o que fazer, né? O produtor, o que pode fazer com essa disparada, hein, Vitor? Eu acho que assim, a importância do Irã, quando a gente pensa ali no Brasil, está tanto na importação de milho, quanto principalmente na exportação de ureia. Quando a gente fala de Israel, a gente lembra também de fosfatados, de cloreto de potássio e tudo mais. Mas a gente viu também nos conflitos, por exemplo, Rússia e Ucrânia, que a Ucrânia continuou
um pouco menos, mas exportando. A Rússia também encontrou formas de continuar exportando. Então, o mercado, né, ele traz essa volatilidade, claro, esse susto. Infelizmente, o conflito bagunça tudo, mas também ele traz algumas oportunidades que a gente pode estar olhando que o produtor rural que muitas vezes não vendeu nada de soja ainda na safra 25, 26 pode estar atento nesse momento, como por exemplo o Chicago Março 2026 batendo 10,90, o Chicago Maio batendo 11 dólares por bushel. A gente não via isso acontecer desde outubro, vamos ver aqui, ó, desde outubro de 24, o mercado não batia um nível tão alto assim, e a máxima, né, vamos colocar aí, acima de 11,15, 11,20, desde julho de 2024. Então, o mercado está dando sopa aí, vamos dizer assim, em função, claro, desse conflito, desse risco, trouxe, né, o mercado para cima, junto com os mandatórios de biocombustíveis lá nos Estados Unidos, isso trouxe essa volatilidade para cima, mas é um movimento de oportunidade, principalmente pensando na safra futura. A gente viu em algumas praças aí o preço melhorando R$ 1 e pouco, mesmo com um câmbio mais baixo, mesmo com prêmios levemente positivos, a gente tem o mercado de Chicago trazendo essa oportunidade nesse momento, Sérgio. E com relação a essa questão do dólar, né? Ora oscila, mas tem uma tendência, o que tudo indica, de queda, não só diante do real, mas também de outras moedas. Não dá para saber ainda cravar qual vai ser o percentual e qual vai ser o piso, né, para a moeda norte-americana, mas tem recuado. Observando o dólar em queda e observando essa soja em alta aí, com possibilidade de bater os 11, ou até mesmo ultrapassar, como você mesmo disse, qual que é a principal estratégia? O que o produtor deve fazer? Travar dólar, travar soja, né? O que ele pode fazer nesse momento? Nesse momento, Sérgio, a gente até orientou alguns clientes hoje mais cedo na consultoria, né? É de estar fazendo vendas do físico, quem não tem nada vendido ainda, ou quem tem muito pouco vendido, essa cotação de carga ela traz oportunidade, ou quem tem aquele contrato componentes, também 11 dólares é um preço interessante para você estar fazendo hedge, fazendo trava, ou quem não tem componentes, não pode vender físico, buscar pelo menos fazer algum tipo de proteção de baixa, uma put spread, algum tipo de seguro de baixa, aproveitando essa faixa de preços lá em Chicago. O dólar, ele deu essa caída agora, ele tem ali os 5,40, é o próximo alvo dele, vamos dizer assim, mas é difícil a gente afirmar para que lado vai. A política fiscal nossa ainda não está organizada, isso é mais uma coisa global que tem pressionado o dólar caindo de maneira geral, né? Fora a questão da taxa de juros hoje, só para finalizar contigo, que ou deve ficar na manutenção ali, mantida em 14,75, até mesmo subir para 15 ponto percentual ou 15% pela taxa Selic, né? Alguns até podem observar essa taxa de juros, colocar o dinheiro no banco, esperar para poder depois comprar os insumos. Isso também pode ser observado, é um risco, né? O que você faria, né, caso, né, observasse essa manutenção, até mesmo uma alta de juros, diante dessa situação toda, Vitor? A gente vê também que esperar para comprar insumo não dá mais, Sérgio. Já estamos em cima do laço aí, quem não comprou para soja, a gente começa a esbarrar na questão de entrega muito em breve, né? Até a própria Campotex já publicou recentemente que não consegue mais fazer vendas até setembro, então basicamente você pega ali cloreto, por exemplo, já está bem comprometido, o mercado fosfatado, mercado extremamente difícil, não caiu até agora, só fez subir. Então, esperar mais, né, é um risco, e com esse câmbio em queda é uma oportunidade para quem ainda está pensando no que vai fazer, porque realmente a gente chegou tá praticamente aí pela hora da morte, né? Ah, mas falta ainda 4 meses para safra, alguma coisa assim. Mas você tem que pensar que a logística no Brasil ela não é um céu de brigadeiro. E muita gente, né, histórico mesmo, acaba querendo esperar para receber, e todo mundo vai querer receber os insumos lá na hora de plantar. E quando todo mundo quer receber, ninguém recebe. Então é bom antecipar as entregas, antecipar as compras, não vale a pena esperar. Mas faz sentido para aquele produtor também que tem a soja disponível com essa taxa de juros, comparar qual que é a curva de preços que estão me pagando. Hoje, a gente teve um cliente que passou uma cotação aqui, que estava dando 1,5% ao mês, a diferença entre o preço disponível e o preço para o pagamento de dezembro. Ele consegue segurar o pagamento para dezembro. Então, para ele faz sentido essa venda. Outros casos, essa curva não está assim para todo mundo. Então, você tem que olhar negócio a negócio e muitas vezes compensa vender e aplicar esse dinheiro
no armazém, aplicar esse dinheiro no banco com a taxa de juros alta, assim. A expectativa é de subir até mesmo para 15% e os Estados Unidos manter essas taxas por lá, né? Então, mercado atento aí o que vai vir aí dos dois bancos centrais. Super quarta hoje. Certo. Vitor Caso, obrigado pela tua participação, bom feriado. Até uma próxima. Obrigado, Sérgio. Um abraço. Obrigado. Bom, Fernando, é uma super quarta-feira, né? Sem dúvida nenhuma, atenções voltadas para o conflito, infelizmente, no Oriente Médio e também aqui observando a taxa de juros no Brasil e também no Banco Central lá dos Estados Unidos. Muitas informações nessa edição, não, Fernanda? Isso mesmo, Sérgio. Mais uma edição repleta de informação. Amanhã tem muito mais. Obrigada pela sua participação e muito obrigada a todos que nos acompanharam em mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Amanhã, a partir de 12:30, nós estamos de volta com mais informações. Até lá. Tchau! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.